Hey, welcome to our second class. Bem-vindo à nossa segunda aula. Na aula passada você aprendeu sobre o verbo to be, verb to be. Agora a gente vai entrar no primeiro tempo que a gente usa no inglês, o simple present, o presente simples. Are you ready? Preparado? Let's go. The simple present is used to express situations that are happening at that particular time. O simple present é usado para expressar situações que estão acontecendo em um tempo particular. É um tempo específico, ok? Por exemplo, eu como. I eat. Eu como. Já vemos aí que o verbo comer é eat. Você come. You eat. Você come. Eles comem. They eat. Eles comem. Ok? Então, esse é o presente simples. É para falar de uma situação específica no presente. Eu como, você come, ela come, nós comemos. I eat, you eat, they eat. A gente pode usar o presente simples de duas formas. When we talk about a fact and when we talk about a routine. Quando a gente fala sobre um fato e quando a gente fala da nossa rotina. Vamos ver a primeira situação. When we talk about a fact. Quando nós falamos de um fato. Por exemplo, I love to travel. Eu amo viajar. I love to travel. I like to study English. Eu gosto de estudar inglês. I like to study English. Veja que não precisa você estar fazendo aquilo naquele momento para você falar essa frase. É um fato sobre você. Talvez você não está viajando agora, mas é um fato. Você ama viajar. Então, I love to travel. Presente simples. Ou, eu gosto de estudar inglês. Provavelmente você não vai estar estudando na hora que você falar a frase. Mas é um fato sobre você, é uma verdade sobre você. Você gosta de estudar inglês. Então você diz, I like to study English. Mesmo que você não esteja fazendo aquilo no momento em que você falou a frase. É um fato, é uma verdade sobre você, ok? Daí nós continuamos. A outra situação é quando a gente fala sobre a routine, sobre a sua rotina, sobre algo que você está fazendo sempre. É um hábito seu. Por exemplo, they work there on Fridays. They work there on Fridays. Eles trabalham lá às sextas. Eles trabalham lá às sextas. They work there on Fridays. Talvez ele está falando deles na quarta ou na quinta ou na própria sexta, mas é uma rotina deles, trabalhar lá na sexta. Pronto. Segunda frase. We study English every day. Nós estudamos inglês todos os dias. We study English every day. Não quer dizer que naquele momento você está estudando inglês, mas é uma rotina que você tem, de que todo dia você estuda inglês. We study English every day. Veja a última frase. I wake up at 7 o'clock in the morning. I wake up at 7 o'clock in the morning. Eu acordo às 7 horas da manhã. I wake up at 7 o'clock in the morning. Teacher, e se eu quisesse falar que eu acordo às 6? I wake up at 6 o'clock in the morning. I wake up at 6 o'clock in the morning. Eu acordo às 6 horas da manhã, às 5, às 8, a hora que você quiser. Viu? Então, assim, talvez você tá falando isso meio-dia ou de noite, não tem problema. Mas o que você quer dizer? Que às 7 horas da manhã é a hora que você acorda. É a sua rotina. I wake up at 7 o'clock in the morning. Então, nós podemos usar nesses dois fatos, tá? Para falar sobre um fato, uma verdade sobre você. E quando a gente fala sobre rotina. Para esses dois casos aí, a gente usa o simple present. Vamos fazer então o simple present na forma afirmativa. Eu como, eu bebo, eu danço, eu gosto, eu brinco, eu estudo, eu durmo. E aí vai uma infinidade de coisas. But, to learn the affirmative form of the simple present, we need to split the pronouns into two groups. Para a gente aprender a forma afirmativa do simple present, nós vamos ter que dividir aqueles pronomes que a gente aprendeu na última aula em dois grupos, tá bom? No primeiro grupo, nós vamos ter I, eu, you, você, we, nós, they, eles ou elas. Para esse primeiro grupo, o verbo vai continuar do mesmo jeito. Veja na minha frase aí, eu usei o verbo to want.
que é querer. Eu quero, você quer, nós queremos, eles querem. I want to go to school by car. Eu quero ir à escola de carro. I want to go to school by car. You want to go to school by car. Você quer ir à escola de carro. We want to go to school by car. Nós queremos ir à escola de carro. They want to go to school by car. Eles querem ir à escola de carro. Então veja que, mesmo eu trocando os pronomes I, you, we, they, o restante da frase continua do mesmo jeito. Want to go to school by car. É a mesma estrutura para pronomes diferentes. Então não tem diferença, tá bom? Esse é o grupo 1, tá? Não esquece, grupo 1 nós temos I, you, we e they, do grupo 1. E sobrou quem, então, para o grupo 2? Sobrou o he, she e o it. He, lembra quem é o he? Ele, she, ela e o it, ele ou ela neutro, tá bom? Para a gente falar de simple present, para a gente usar o presente simples com esse grupo 2, a gente vai ter que dar uma atençãozinha maior a eles, porque os verbos vão precisar estar no plural. Teacher, só sair colocando S? Calma que eu vou explicar para você, tá? Mas quando a gente fala do grupo 2, o verbo sofre uma alteração. Vamos usar ainda o verbo to want, o verbo querer. Quando eu falei do grupo 1, a gente usava o want para todas as pessoas, assim como o verbo é mesmo, sem mudar nada. Mas quando eu falo do grupo 2, esse grupo diferenciado, eu preciso colocar os verbos no plural. Então, como que vai ser a minha frase? Sujeito, verbo principal no plural e o complemento da minha frase. Por exemplo, a mesma frase que eu usei no grupo 1, veja como ela vai ficar no grupo 2. Vamos usar o he, tá? Ele. He wants to go to school by car. Ele quer ir à escola de carro. Veja que na tradução não muda nada, tá? É a escrita e a pronúncia também. He wants. Eu peguei o want, que é o verbo querer, e coloquei ele no plural. No caso dele, é só colocar um S mesmo. He wants to go to school by car. E se fosse ela? She wants to go to school by car. Não vou usar o it, porque estamos falando de pessoas, né? Ele ou ela. Mas se a frase pedir o it, o verbo tem que estar no plural também, tá bom? Então essa é a diferença principal dos dois grupos. No primeiro grupo, o verbo não muda nada. A gente vai usar a mesma forma para todas as pessoas. No grupo 2, os verbos têm que estar no plural. E aí eu vou te ajudar a colocar esses verbos no plural. Vamos prestar atenção em uma coisa, tá? Pay attention. Quando a gente usa o simple present, quando a gente fala de passado simples, a maioria dos verbos, por pertencer àquele grupo 2, tem que estar com S no final. A maioria dos verbos é só assim. Quer colocar no plural? Coloca um S. Por exemplo, o verbo to read, ler. No plural, reads. Se eu fosse fazer ela lê, she reads. Ok? O verbo to sing, cantar. Eu quero falar assim, ó, que ele canta. He sings. Coloca só o S no final, tá tudo certo. Ela corre. She runs. Viu? Só coloquei o S. A maioria dos verbos é só colocar um S mesmo. Mas nem sempre essa regrinha de só colocar S funciona. Por exemplo, os verbos que terminam em O, SS, S, SH, CH, X ou Z, aí não é só colocar o S, tá? A gente coloca ES. Então vamos de novo, ó. Verbos que terminam em O, S, SS, SH, CH ou X ou até o Z, nós usamos ES. Veja esses exemplos que eu coloquei aí pra gente, ó. Go, o verbo ir, o verbo to go. Ele termina com a letra O, certo? Então eu acrescento ES. Goes. She goes, he goes. Ok? O verbo to do, o verbo fazer, ele se torna o does, porque ele também termina com O. Então, acrescento ES. Does. O verbo to miss, sentir falta, sentir saudade de algo, termina com 2 S's. Então, eu preciso também acrescentar ES. O que ele se torna? Misses. She misses him. Ela sente falta dele, ela sente saudade dele. E o verbo to wash, o verbo lavar, termina com SH. Então, se torna washes. She washes the dishes. Ela lava a louça.
He washes his car. Ele lava o carro dele. Washes, tá bom? E por último, nós temos o verbo to watch. Assistir televisão. Termina com CH, então eu acrescento ES. She watches TV in the morning. Ela assiste TV de manhã. He watches TV in the evening. Ele assiste TV à noite. Ok? Então é só lembrar disso. Os verbos terminaram O, S, SS, SH, CH, X ou Z. Eu acrescento ES. Vamos continuar aí. Outra regra simples é quando o verbo termina em consoante e Y. Tá? Então, por exemplo, eu tenho Y no final e antes dele é uma consoante. O que eu faço nesse caso, teacher? Eu tiro o Y e coloco IES. Então, pensa o seguinte. Terminou com Y, eu olho se é uma consoante antes dele. É uma consoante, então eu dou tchau pro Y, bye bye Y e coloco IES. Tá bom? Vamos ver os exemplos. O verbo to try, tentar, ou até experimentar mesmo. Tries. Por quê? Tenho Y e antes dele eu tenho uma consoante, eu tenho R. Então, tiro o Y e coloco IES. Tries. Ok? Depois nós temos o verbo to reply, dar uma resposta, responder. Replies. Tiro o Y porque antes dele eu tinha uma consoante, eu tinha um L e acrescento IES. E por último nós temos o hurry, de apressar, de estar com pressa, de agilizar um processo. Então, hurries, porque antes do Y, mais uma vez, eu tenho uma consoante. Hurries, ok? Mas, não confunda, essa regra só vale para os verbos que terminam com Y e que antes é uma consoante. Os verbos que tem antes do Y uma vogal, aí você só acrescenta o S mesmo e está tudo resolvido. Por exemplo, o verbo to stay, ficar, permanecer, termina com Y, mas antes dele é uma vogal. Então, eu não aplico aquela regra não, tá? Eu só coloco o S. She stays at home all day long. Ela fica em casa o dia todo. Um exemplo. O verbo to play, brincar, jogar, tocar, termina em Y, certo? Mas antes também é uma vogal. Então, não aplica aquela regra não, só coloco o S. She plays video games in the afternoon. Ela joga videogame à tarde. Ok? Então, lembre disso. Terminou com Y, mas antes é uma consoante, dou bye-bye pro Y, IES. Terminou com Y, mas antes é uma vogal, então desconsidera. É só colocar o S e tá tudo certo. Ok? Mas o que acontece? Às vezes, no inglês, nós temos alguns verbos que são irregulares. A gente já viu um que foi o verbo to be. Ele é irregular, né? Mas quando a gente também fala do verbo fazer, o verbo to do, a gente também precisa alterar ele. Para o grupo 1, ele vai continuar da mesma forma. I, you, we e they. Ok? Mas no grupo 2, ele vai se tornar o does. Porque é aquela regra que eu te expliquei. A gente vai tirar o O. Ele termina com O. Então, a gente acrescenta ES. Does. Para o grupo 2. Quem são as pessoas do grupo 2? He, she e it. Agora, tem um verbo que ele vai mudar completamente. E ele não segue regra nenhuma. É o verbo to have, o verbo ter. No grupo 1, nós usamos have. I have, you have, we have, they have. Tranquilo. Mas quando a gente fala do grupo 2, he, she ou it, ele vai se tornar o has. Ok? He has, she has, it has. Vamos para a forma negativa agora. Para fazer frase na forma negativa é mais fácil ainda, tá bom? De novo, vamos dividir os pronomes em 2 grupos. Lembra quais são as pessoas do grupo 1? I, you, we e they. Ótimo, beleza. Qual que vai ser a estrutura da minha frase? Sujeito, verbo auxiliar, o verbo principal e o complemento. Simples assim, porque estamos falando de uma forma negativa, tá bom? Por exemplo, eu quero dizer a seguinte frase. Eu preciso comprar um celular novo. I need to buy a new cell phone. Você precisa. You need to buy a new cell phone. Nós precisamos. We need to buy a new cell phone. Eles precisam. They need to buy a new cell phone.
Viu que no grupo 1 é bem mais fácil de montar a frase, né? Ele não muda nada. O verbo continua do mesmo jeito para qualquer uma das pessoas. Mas a gente está falando de uma forma negativa. Toda frase em inglês, a gente precisa ter algo que indique um tempo e se a frase é negativa ou se ela é afirmativa, tá bom? Para isso, a gente usa verbos auxiliares. Eles vão nos ajudar a explicar o que é aquela frase. Se ela está no presente, se ela está no passado, se é uma afirmação, se é uma negação. E como a gente está falando de presente simples, o verbo auxiliar que a gente usa aqui é o do not ou don't, que é muito mais usado, né? Uma forma mais curta. Então, se eu quisesse fazer essa mesma frase na forma negativa, eu não preciso comprar um celular novo. I do not need to buy a new cell phone. Ou então, I don't need to buy a new cell phone. Na hora que eu bater o olho nessa frase, eu vou entender que ela está numa forma negativa. O don't está aí para mostrar isso. Teacher, mas é o mesmo don't do verbo to do, fazer? Sim. O verbo to do tem dois usos, tá? Ele pode ser o verbo fazer e pode ser também um verbo auxiliar, como que a gente está usando agora. Vamos continuar aí. Eu quero falar que você não precisa comprar um celular novo. You do not need to buy a new cell phone. Ou you don't need to buy a new cell phone. We don't need to buy a new cell phone. Nós não precisamos comprar um celular novo. They don't need to buy a new cell phone. Eles não precisam comprar um celular novo. Got it? E aí, pegou? Então, quando nós usamos os pronomes do primeiro grupo, I, you, we e they, nós apenas acrescentamos o verbo auxiliar, do not ou don't, antes do verbo principal. Na frase que a gente usou como exemplo, o verbo principal é o verbo to need, precisar. Eu preciso, você precisa. Eu não preciso, I don't need. Você não precisa, you don't need. Vamos continuar. Now, let's learn the negative form of simple present for our second group. A gente já viu a forma negativa no primeiro grupo, certo? Vamos ver agora a forma negativa no nosso segundo grupo. Lembra quais são as pessoas que estão nele? He, she, it. Ele ou ela, neutro. Vamos usar para he e she a frase gostar de dirigir para o trabalho. Ele gosta de dirigir até o trabalho. He likes to drive to work. Veja aí que o like está no plural, tá? He likes to drive to work. She likes to drive to work. Ela gosta de dirigir para o trabalho. Mas quando a gente passa essa mesma frase para a forma negativa, a gente não pode usar o don't. Porque o don't ele é exclusivo do primeiro grupo. E lembra, né? Dos verbos com he, she e it, eles ficam no plural. Qual que é o plural do do? Does, que a gente já viu. Does. Então, he does not like to drive to work. Ou, se você não quiser falar does not, você pode falar doesn't. He doesn't like to drive to work. Ele não gosta de dirigir até o trabalho. He doesn't like to drive to work. Se fosse ela, she doesn't like to drive to work. E veja aqui, se eu já coloquei o do no plural, o like não precisa estar no plural mais, tá? Eu só preciso de uma coisa no plural. E o do já está fazendo isso. Por isso que ele virou o does. Então, o like continua na forma normal dele. Vamos ver agora um exemplo usando it. Se eu quiser falar que algo funciona muito bem, vemos aí outro uso para o verbo to work. To work pode ser trabalhar, que é o mais conhecido, mas ele também significa o verbo funcionar. Meu celular funciona muito bem, meu computador não está funcionando muito bem. Também é o verbo to work. Por exemplo, veja essa frase aí, ó. It works very well. Isso funciona muito bem. It works very well. Se fosse a forma negativa, it doesn't work very well. It doesn't work very well. Veja que o work não está mais no plural, porque eu já tenho o do no plural. Ele já virou does. Não preciso colocar mais coisa. Já tem uma coisa aí dizendo que está no plural. Tá ótimo. Então, quando a gente fala do grupo 2, quando nós usamos os pronomes he, she ou it, nós apenas acrescentamos o verbo does not ou doesn't. E aí, pronto. E lembra que o verbo não precisa mais estar no plural, porque o does já está aí fazendo esse papel sensacional, já ajuda a gente até na hora de montar as frases. Vamos fazer perguntas agora?
Como que a gente pode fazer perguntas usando o Simple Present? Mais uma vez, vamos dividir em dois grupos. E aí, do you remember which groups of pronouns we are using? Lembra quais são as pessoas do grupo 1? I, you, we e they. Para eles, a gente usa do ou don't, ok? E temos as pessoas do grupo 2. He, she, it. Ele, ela, ele ou ela. Para esse grupo, a gente usa does ou doesn't. Lembra disso, tá? Não se esquece que a gente vai precisar bastante agora. Então, na forma interrogativa, a gente vai usar a seguinte ordem. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal, complemento da minha frase. Qual que é o verbo auxiliar? Do ou does? Ok? É ele que vai indicar que é uma pergunta. É ele que vai me ajudar nisso aí. Depois eu tenho o sujeito. É a pessoa que eu estou usando na minha frase. Que pode ser aqueles pronomes que a gente já aprendeu, ou pode ser qualquer outra pessoa ou objeto que você estiver falando. É o sujeito da sua frase. Daí a gente vem com o verbo principal. E por último, o complemento, o restante da sua frase, tá bom? Veja o primeiro exemplo aí. Do you study English in the morning? Você estuda inglês de manhã? Do you study English in the morning? Por que eu usei o do? Porque eu estou falando do primeiro grupo, é o you, lembra? Do grupo 1. Então, com ele eu uso do. Do you study English in the morning? E as respostas? Teacher, tem como fazer short answers? Tem demais. É o que a gente mais faz, é usar short answers nas perguntas com do. Como que ela ficaria? Yes, I do. No, I don't. Você estuda inglês de manhã? Sim, eu estudo. Não, eu não estudo. Teacher, mas aí eu não teria que usar yes, I study? Se você coloca o study, ele não vai ser mais uma resposta curta. Aí você vai ter que falar tudo. Yes, I study English in the morning. No, I don't study English in the morning. Tá? Então, para no do que vai dar tudo certo. Yes, I do. No, I don't. Ótimo. E aí, vamos para a segunda frase. Does she work on Saturdays? Ela trabalha aos sábados? Does she work on Saturdays? Yes, she does. Uso o does porque estou falando do segundo grupo, tá? Tá no plural. Sim, ela trabalha. Yes, she does. No, she doesn't. Não, ela não trabalha. E esse é o esquema para qualquer pergunta que você quiser montar. So, do you see how easy it is to make sentences in the simple present? Viu como é fácil fazer frases usando o presente simples? Agora é só a gente aproveitar, melhorar o nosso vocabulário, adquirindo mais verbos, porque a estrutura, a forma e o jeito de falar você já sabe. Você aprendeu hoje nas formas afirmativa, negativa e interrogativa. Ok? So, next class we are going to learn about another verb tense. A gente vai aprender sobre outro tempo verbal. See you in the next video. Thank you so much. Bye bye.